Sejam bem-vindos a mais um podcast bíblico. Estamos nessa missão de estudar a Bíblia Sagrada. A missão é ler por completo, né? Já estudamos Provérbios, Eclesiastes e agora estamos em Mateus. É um capítulo da Bíblia por dia, a gente vai caminhando, vai colocando a cada dia um tijolinho e essa construção maravilhosa que Deus quer fazer nas nossas vidas, transformação, para que cada dia a gente seja mais parecido, né, com Jesus. Termos em nós o caráter, a personalidade, a mente de Cristo, mas precisamos estar nos renovando, buscando. E você está hoje aqui nesse espaço para estudar e aprender mais a respeito de Deus, do caráter de Deus, das palavras e dos pensamentos dele, toda a obra que o Filho de Deus, Jesus, veio realizar aqui nessa terra. Hoje estamos com uma missão complexa. Hoje o capítulo é um pouquinho extenso, mas a gente vai tentar extrair ao máximo desse capítulo. Vamos falar sobre tudo aquilo que o Senhor nos permitir no dia de hoje. Já prepara sua Bíblia e abre em Mateus. Hoje o capítulo é o 10. O título central aqui é os 12 e a sua missão. Jesus vai enviá-los e dar todas as instruções necessárias para eles. E para este estudo não estou sozinha, é claro que não. Além de você aí de casa que sempre nos acompanha aqui nos estúdios, está comigo o pastor Bruno. Pastor, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez. Nessa oportunidade, eu tenho certeza que vai ser mais um programa rico, né, em entendimento, em revelação da palavra, e quem acompanhar até o final vai ser muito abençoado. Vai sim, até porque Jesus aqui está enviando os 12, mas Jesus quer enviar você. Então, todos esses estudos que a gente tem feito é para que você possa ser enviado, usado por Deus para manifestar o reino de Deus por onde você for. Quem também está conosco aqui na paleta do programa é ela, Marcele. Seja muito bem-vinda. Olá, Júlia. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de participar desse momento de reflexão do podcast bíblico. E eu tenho certeza, assim como o pastor falou, que esse momento vai ser abençoado, não só para a nossa vida, mas para a vida de todos aqueles que estão nos assistindo. Tenho certeza disso. Deus vai tratar desde o início ao fim, e não só no fim deste programa, mas no decorrer do seu dia. Ele quer continuar falando ao seu coração. Aliás, Jesus quer fazer parte de todo o seu dia. Não é só em grandes movimentações, mas é do dia a dia mesmo, naquilo que é ordinário, cotidiano. Jesus quer fazer parte de todo o seu dia a dia. E Marcele, posso pedir para você trazer a bênção, aquela oração que convida o Espírito Santo para estar aqui do nosso lado, nos dando a interpretação, revelação correta? A senhora pode fazer isso para a gente? Claro, amém. Vamos orar. Senhor, entramos em Tua presença neste momento, pedindo que o Teu Espírito nos conduza sobre a Tua palavra, nos conduza sobre a Sua verdade e nos dê direção. Pai, sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Pedimos que o estudo dessa palavra abençoe a vida das pessoas que estão nos assistindo, abençoe com cura, com libertação, com transformação e com todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para cada uma delas, em nome de Jesus. Toma o seu lugar aqui, te damos honra e louvor. Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigada, Marcele. Amém. E agora podemos começar este estudo maravilhoso. Estamos ainda dentro da segunda sessão, onde fala sobre a manifestação do reino. Vimos sinais, curas, milagres, e agora é o envio dos 12, o discurso que Jesus vai fazer. E no final tem aquele encerramento, porque na segunda-feira, né, porque amanhã você vai acompanhar um resumo da semana. Na segunda-feira, você já vai poder acompanhar a terceira sessão, a terceira divisão do livro de Mateus. E aqui, para suas anotações, nós temos o cumprimento de profecia neste capítulo, que é o versículo 34 e 35, onde vai falar que o reino de Deus, né, Jesus veio trazer espada, muitas vezes a divisão entre até as famílias, os familiares. E isso é um cumprimento de Miqueias 7, versículo 6, que diz: porque o filho despreza o pai, a filha levanta-se contra sua mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Parece
contraditório você olhar para esse texto, mas Deus não manda a gente honrar o pai e a mãe, né? O nosso primeiro ministério é a nossa casa, a nossa família. A gente vai entender isso melhor no estudo de hoje. Mas começamos no versículo 1. Esse primeiro trecho, onde vai falar sobre os 12 discípulos de Jesus, a gente vai ver que foi conferido a eles autoridade, como diz o versículo 1. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Então, a gente precisa entender que carregamos o nome de Jesus. Ser discípulo de Cristo, cristão, né, significa uma cópia do próprio Jesus, ou seja, as pessoas olham para um cristão e esperam ver o mesmo caráter de Cristo, a mesma personalidade, as mesmas palavras de Cristo, ou seja, quer ver uma cópia do Senhor Jesus. Cristão significa isso. Então, pastor Bruno, a gente tem que entender que se manchamos o nosso nome, não é a Júlia que vai ser mal falada, é o nome de Jesus que nós carregamos, né? Que vai ser mal falado. Não sou só eu, mas eu carrego o nome de Cristo. Com certeza. Começou com esses 12 e hoje, né, no século XXI, somos nós os discípulos, nós levamos adiante essa obra, nós levamos adiante o nome do Senhor, e não tem jeito, o que nós fazemos acaba respingando no nome de Jesus. Exatamente. Temos que vigiar. É a reputação, né? A gente tem que zelar, porque carregamos um nome que é muito maior. Inclusive, podemos usar este nome, assim como Jesus entregou essa autoridade aos discípulos, está lá, para expulsar, para curar as pessoas, porque essa autoridade precisa ser usada. Se o Filho de Deus não assume a sua posição, infelizmente ele não vai provar dessa vida em abundância que Jesus veio trazer. Então, nós representamos ele, podemos usar o nome dele. E isso é uma grande responsabilidade. E até uma curiosidade sobre os discípulos. Será que vocês de casa sabem o nome dos 12? Olha só, a gente vê aqui descrito no versículo 2 e o versículo 3 também. E eu lembro que desde criança, né, na escolinha dominical, tinha uma música da Aline Barros e ela cantava o nome de todos os discípulos. Aí eu acabei gravando por conta da música, né? Assim como a gente também aprende a gravar os livros da Bíblia Sagrada, manusear, né, para poder manusear com mais facilidade a Bíblia. Isso ajuda muito e que a gente possa exercitar isso, né? Guardar realmente no nosso coração. Imagina, não saber o nome dos 12 discípulos é complicado. A gente tem que estar ali afiado, conhecer a nossa espada, conhecer as informações sobre Jesus, sobre o seu ministério, enfim, conhecer a palavra, né? Do versículo 5 ao 15, a gente vai ver a missão dos 12 apóstolos, as instruções, as direções que Jesus entregou. No 5 ao 7, nós vamos ver que Jesus orienta os discípulos a procurarem as ovelhas perdidas de Israel. Mas aqui é curioso, porque a gente também vai encontrar Jesus passando por Samaria, Jesus encontrando gentios, não é verdade? Então ele orienta a procurar primeiro ali os perdidos da casa de Israel. A gente pode compreender como aqui, Marcele? O que a senhora acha? Eu entendo que é a gente cuidar primeiro dos nossos. A gente cuidar primeiro da nossa família, sermos exemplo na nossa casa, nossa família, na nossa vizinhança, nos ambientes onde estamos inseridos. Primeiro você vai por ali e depois você vai para onde eu te mandar. Tem um exemplo muito, muito bacana que o meu pastor, ele costuma utilizar. Ele fala de uma jovem que procurou ele falando: pastor, eu quero ser missionário. Ah, você quer ser missionário? Ah, tá sim, pastor. Então, ficar preso dentro da igreja, para mim não dá. Eu tenho que ir pelo mundo, eu quero ir porque foi isso que Deus me chamou. Ai, mano, tá bom. E a sua família? É, pastor. Mas e a sua vizinhança? Já pregou lá? Então, mas e onde você trabalha? Não, tudo mais. E no ônibus, quando senta alguém do seu lado, você fala de Jesus. Então, o chamado, ele não é... Para cada um é uma coisa particular. Então, quando Jesus ele envia aqui ele para anunciar o reino, curar, libertar, mas começar ali por Israel, além de não querer causar um escândalo, né? Eu entendo que primeiro você tem que cuidar de quem está perto de você.
Sim. Se você cuidar de quem está perto de você, aí sim você vai estar pronto para poder cuidar das nações de fora, para você cuidar de quem está do lado de fora. Exato, perfeito. Cuidar primeiro da nossa casa, né? Será que se você fizer um raio-x, não só de quem convive com você, mas os parentes, né? Tios, tias, avós. Se você for ver, realmente todos já conhecem a Cristo? Você já falou do evangelho para eles? Ah, mas eles não quiseram aceitar, não estão relutantes. Continua orando, continua sendo exemplo, dando bom testemunho, assim como nós lemos no início, né, que somos cópias do próprio Senhor Jesus, precisamos demonstrar isso, né? Não querem aceitar e é uma escolha deles, mas você faz a sua parte, você dá o exemplo, você é testemunha do Senhor Jesus na sua casa. E uma mensagem que a gente vai ver muito aqui, o reino de Deus está perto. E, pastor Bruno, estão falando que Jesus está voltando tem muitos anos. Está voltando mesmo? Jesus falou dos sinais, né? Sim. Os sinais. E um dos sinais que tem que se cumprir, justamente, é o evangelho chegar a todas as nações. Porque o nosso Deus não é injusto, ele vai dar oportunidade a todas as nações de ouvir o evangelho pelo menos uma vez. Aí diz lá no capítulo 24 de Mateus, né? Então virá o fim, quando todas as nações ouvirem. E está perto, né? Relativamente, né? Por assim dizer, está mais perto do que antigamente, né? Com certeza. Hoje tem a tecnologia, estamos aí na televisão. Você está assistindo a gente na televisão ou no YouTube. Mas Jesus pode voltar mais cedo para algumas pessoas, porque Sim. ainda que ele volte, vamos botar uma data, estipular, né? Ah, daqui a, sei lá, 300 anos. Mas você vai viver 300 anos? Eu costumo dizer isso, ou Jesus vai voltar ou você vai morrer. Exato, um dos dois primeiro. Exatamente. Um dos dois vai acontecer primeiro. Então, tem que estar preparado para os dois. O tempo da oportunidade é agora, enquanto você está respirando, está vivo, né? Exatamente. Então, esteja pronto. O reino de Deus, o reino dos céus está perto. No versículo 8 e o 9 e o 10 também a gente vai ver isso, né? Para os discípulos curarem, libertarem as pessoas sem cobrar nada em troca. De graça recebeste, de graça dais. Também fala sobre a libertação. Então, eles tinham esse papel ativo na obra, né? Aqui é algo interessante, porque já aconteceu com vocês de você estar conversando com uma pessoa e aí o Espírito tocar, né? Ora por ela. Às vezes uma pessoa completamente estranha que você encontrou na rua. Ora por ela. E será que a gente é realmente obediente ao Senhor? Porque a pessoa, né, Marcele, pode pensar, mas e se eu orar e nada acontecer? E não só na hora de orar, mas também o falar. Pregar a mensagem, Tem né? situações que às vezes não é nem você ir ali orar. Oração, normalmente as pessoas aceitam com facilidade. Elas ainda dizem assim, a oração é sempre bem-vinda, não é? É de Deus, né? né? É de Deus, não recebo, estou precisando, pode orar. Ela não está nem com fé para isso, mas ela está confiando na sua fé, está confiando que a sua oração ela vai provocar alguma coisa. Mas tem momentos que o Espírito Santo ele vai te falar para você, fala de mim para essa pessoa. Esses dias aconteceu comigo, eu estava em Bangu com meu filho, a gente foi em uma loja comprar algumas coisas, na saída tinha um rapaz vendendo doce, né? Eu estou evitando um pouquinho, por algumas razões, mas... Porém, contudo, todavia, falei, eu vou ajudar esse rapaz. Já trabalhei com doce também, eu falei, vou ajudar. E ele, assim, muito espontâneo, comunicativo, aí vender tudo mais. Aí eu, falando com ele sobre o doce, mas alguma coisa assim. Fala de mim, fala de mim. E o meu filho, mãe. Aí eu indo pra cá e o rapaz aqui. Aí eu falei, tá, obrigada. Eu dei 3 passos, eu não conseguia andar mais. Aí eu... Ai, Jesus, vamos lá. E a criança, mãe. Aí eu, você já conhece Jesus? E ele me respondeu assim, já sei que você vai me falar. Porque várias pessoas passaram por ele ali nessa situação. O Espírito Santo, ele move a gente. Assim como ele me moveu, ele moveu muitos outros para isso. Então, chamado, como está dizendo aqui, vai, de graça você recebeu, de graça você dá. Alguém tocou, alguém foi falar de Jesus para você. Alguém um dia sentou, orou por você, sentou, falou da vida dele para você, da transformação, e você foi transformado. Então, se o Espírito Santo está te falando, ouviu aquela coisa, às vezes eu falo aquela coisa, mas não é uma coisa, é o Espírito Santo. Sim. Ele está ali te dirigindo, ele quer alcançar aquela vida e pode ser através de você.
Deus quer que seja através de você. Se Ele te tocou, há um propósito nisso, então seja ativo. Muitas vezes você vai confiando na sua capacidade, mas não é em você, é através do Espírito de Deus, do poder de Deus. A gente precisa estar disponível para o Senhor. A palavra é essa, esteja disponível para ser usado. Porque quando Deus dá a direção, Ele também vai te dar a capacidade de você realizar aquilo, não você por si, né? A gente compreende isso. Dona Júlia, e Sim. se me permite uma experiência, né? Falando de experiência assim, Claro. eu era obreiro lá em Fortaleza, Ceará, e eu estava ali tomando conta dos carros, né? Eu estava escalado para olhar os carros lá dos membros que estavam no culto, era noite, e passou um homem por mim, ele já estava a alguns metros, já indo embora, e o Espírito Santo incomodou. Eu corri atrás dele. Eu falei, com licença, amigo, queria falar de Jesus, falar da palavra de Deus. Ele disse, meu amigo, você não sabe, onde é que eu estava indo agora? Eu ia pegar na minha casa minha arma. Meu Deus. E eu descobri que minha mulher está me traindo, e eu ia pegar minha arma, ia matar ela, ia matar ele, ia me matar depois. Agora, ele estava indo fazer isso. E eu comecei a falar de Jesus, e ali naqueles minutos reverteu aquela ideia, né? Ele mudou ali, né? O coração mudou o pensamento, desistiu daquele intento. Olha isso. Imagina se o senhor não intervém, ele não tá sensível e não Três pessoas obedece. estariam mortas ali e teriam se perdido eternamente, né? Exato. Que ele ia matar está em pecado, os outros dois estão em adultério. Então ia morrer todo mundo no pecado. Sim. E 3 almas se perderiam. A vontade do diabo é essa, né? Não sei depois se ele da vida dele, nunca mais o encontrei. Que Deus abençoe esses 3 onde estiverem. Mas é uma experiência que eu nunca mais esqueci. Sim, porque a gente precisa estar sensível, mas não só sensível, porque quantos que Deus já não tocou, essa pessoa não obedece, não ativa aquilo. Então, é estar sensível e obediente à voz do Senhor. Se a gente seguir aqui, nós vamos ver conselhos até para cidades e casas onde os discípulos não forem bem-vindos. Até essa instrução Jesus deu, com certeza. Aqui do 11 ao 15. E a gente vê que Jesus fala para sacudir a poeira dos pés. Até fui pesquisar o significado, né? E diz que era uma prática comum na cultura judaica para indicar que alguém não estava sendo bem-vindo ou não estava sendo bem tratado. E sinalizava que eles não se responsabilizariam pela situação. Ou seja, eles faziam a parte deles. Se a pessoa ia aceitar, aí já não é com a gente. A obra de convencimento é pelo Espírito Santo. E a pessoa precisa aceitar. Nós falamos aqui, né? O Espírito Santo, ele é educado. Você precisa convidá-lo, aceitá-lo. Então, a gente vê essas instruções também. Do 16 ao 25, começa a estreitar ainda mais. Vai falar sobre as perseguições e os sofrimentos. No 16, falam pra gente, ele instrui os discípulos a serem prudentes, mas também não ter maldade no coração. Não é ser feito de bobo, mas também não é você ter maldade para com o outro. No 17 ao 23, a gente vai ver algo sobre os discípulos e ver se essa porta aqui não é estreita, né? Diz que os discípulos serão perseguidos, julgados, traídos pelos irmãos, pela família, presos. Marcélia, para essa pessoa pensar bem, calcular os custos de ser um discípulo, né? Sim, como o pastor falava anteriormente, tem um retorno. Vale a pena. E se a gente for ler todo o contexto, Jesus o tempo todo ele deixa claro qual vai ser a realidade de quem vai servi-lo. E é a sua escolha. Mas você sabe que essa escolha ela também vai te levar à vida, porque ele veio para trazer vida. Vida com abundância. Então, quando você diz sim, ainda que vá sofrer algumas dessas perseguições, né? Como você falava, logo você lê um pouquinho do finalzinho, né? Você falou, tô até me antecipando. Já vai nos versículos finais, porque Jesus ele veio para poder trazer a espada, vai provocar isso dentro da família, vai provocar isso, às vezes, no ambiente de trabalho, perseguições, alguém, você é crente, né? Então, peraí, fulano é crente, já o tratamento, alguns comportamentos são diferentes. Porém, você tem a certeza da vida, daquele que disse para você, olha, no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então é isso. Às vezes não, sempre vamos nos esbarrar com situações como essa. Uma perseguição, às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho, mas a palavra é essa.
Tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. É que muitos podem ficar ofendidos com a mensagem, né? Porque a palavra, ela vai confrontar o seu eu. Ela vai confrontar os seus pecados. E aí muitos vão ficar sentidos com isso, não vão aceitar a mensagem. E o próprio, a gente vai falar disso, né? O nosso tempo já está corrido. Mas se o próprio Jesus foi chamado, né, de Beelzebu, imagina os seus discípulos, aqueles que são cópias dele. Então, há perseguição, mas vou te falar uma coisa. Para nós sermos salvos, pela graça, mediante a fé. Mas existem recompensas, existem galardões para cada um de nós. Então, você entrar no céu, no reino dos céus, maravilhoso. Aliás, corrigindo, no reino de Deus, que simboliza a salvação. Reino dos céus, esse termo também é atribuído às bênçãos, né, e recompensas. E aí, meu amigo, aí é mediante ao seu trabalho, mediante ao seu esforço. Você ganhar almas para Cristo, você ensinar a palavra. Enfim, fazer a obra de Deus, né? Viver de fato o que as Escrituras ensinam. Então, existe recompensa. São coisas diferentes. Não é que você vai conquistar a salvação por obras, mas as obras, elas têm sim o seu valor e a sua retribuição. Nós vamos ver aqui do 26 ao 31, de quem nós devemos ter medo, né? Vou até ler esse versículo porque é muito forte, o versículo 26, olha só. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto e tudo que está escondido será conhecido. No 28, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenha medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Como entender este versículo, né? A gente muitas vezes tem medo de falar de Jesus, de orar por alguém, porque está temendo aos homens, mas não, que você possa ter mais temor do Senhor, porque Ele sim é soberano sobre todas as coisas, não é verdade? E se tem que ter medo de alguma coisa, meu amigo, tenha medo de errar, medo de pecar, né? Evite isso com todas as suas forças, porque... Você quer comentar, pastor Bruno? Não, isso aí, estou concordando. Porque o pecado, sim, é o que pode levar a sua alma para o inferno. O pecado é separação completa de Deus. E como falamos, o tempo de arrependimento é agora. Do 32 ao 33, vamos ver sobre a pessoa confessar ou negar a Cristo. Você vai revelar quem é o seu Deus por meio das suas ações, das suas palavras. Será que as pessoas sabem que você realmente é cristão? Será que a sua vida realmente denuncia? Tem até uma frase, não sei se eu vou lembrar ela ao certo, mas dizia: se você estivesse num julgamento hoje para ser condenado por ser cristão, haveriam provas suficientes? É da gente se pensar, né? Será que a nossa vida pública realmente confessa a Cristo? Do 34 ao 39... Passar rapidamente sobre esse texto, vai falar sobre espada ao invés de paz. E aí, pastor Bruno, eu queria entender, porque vai falar muito sobre isso, dessa divisão de que a palavra muitas vezes vai ofender certas pessoas e até aqueles de dentro da nossa casa. E como assim o príncipe da paz veio trazer espada? Você consegue explicar pra gente? A salvação é individual, né? O crer é individual. Às vezes, numa mesma família, um vai crer, outro não. Jesus diz que no final dos tempos, 2 estarão numa cama, um será levado, outro deixado. Mas, assim, o que eu quero ressaltar aqui é aquela história. Jesus é sempre verdadeiro, ele não enrola a gente, né? Muitos podem olhar o Evangelho, a palavra de Deus. Muitos têm esse entendimento um pouco distorcido de que Deus é um Deus social, meramente... né, de paz entre os homens, paz e amor, tudo aqui em harmonia, mas o principal, a prioridade não é o social, não é um terreno. Até porque para ter paz, muitas vezes é preciso fazer guerra. O reino de Deus não é daqui da terra, né? Ele veio trazer o reino de Deus, sim, salvação, vida eterna. Muitos acham que Jesus, não, ele vai trazer paz, né? O mundo vai ser um lugar maravilhoso, né? Aquela música We Are The World, né? Aquela coisa ecumênica, né? Aquela coisa... Não, mas a prioridade do evangelho é a salvação. E nem todo mundo quer a salvação, nem todo mundo quer saber. Tem gente que acha que não tem céu e inferno. Isso. Que quando morrer, Jesus vai falar: ih, era brincadeira, entra todo mundo. Não é assim. Jesus nunca escondeu o jogo. No 39, vou ler com vocês rapidamente, nosso tempo está esgotando, é que são muitos versículos, e vai dizer assim, olha só, o 30...
39. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz, renuncia. Porque, meu seguidor, terá a vida verdadeira. Você quer encontrar a sua vida? Tem que perder a sua vida. Olha só que a gente olha contraditório, mas o reino de Deus é contramão de tudo. Então é sobre renúncia, é uma renúncia total, vai custar tudo. É você dizer não para os seus sonhos muitas vezes, mas sim para os sonhos de Deus, porque a palavra fala que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então os planos de quem que vai ser frustrado? Os meus, os nossos, para que os deles se concretizem. E a gente vê que tudo isso tem uma recompensa, do 40 ao 42. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Aquilo que você faz para servir, aquilo que você doa a sua vida. Como eu falei, no céu a gente vai ter recompensas, galardões. Aí é segundo a obra de cada um, o trabalho das mãos de cada um, aquilo que cada um abriu mão. E isso, como o pastor Bruno falou, é individual. Isso você não tem como receber a recompensa de outra pessoa, não é verdade? Isso é individual e que a gente possa trabalhar para Cristo a cada dia mais. Perder a nossa vida, porque a gente acha que ao entender mais da nossa vida, a gente vai encontrar o sentido das coisas, mas a Bíblia mostra que não. É perdendo, dizendo não para a nossa vida, que a gente encontra o sentido real. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Vamos ao comentário do missionário R.R. Soares sobre Mateus, capítulo 10. E ele diz assim: Mateus apresentou a lista dos apóstolos e reuniu as instruções que Jesus lhes entregara quando foram enviados para uma missão para a Galiléia. Além das orientações, o mestre lhes deu autoridade para expulsar os espíritos malignos e curar os enfermos, pois estes sinais seriam a confirmação pública de que eles eram representantes do Senhor. Da mesma forma, Jesus mandou-os ir por todo o mundo, a fim de pregar as boas notícias do que ele fez na cruz do Calvário em favor da humanidade. Essa mensagem liberta o homem de todos os seus envolvimentos malignos e também o cura de todas as doenças, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação completa de quem o aceita. Porém, ainda hoje, muitas pessoas têm sido oprimidas por Satanás e precisam ser libertas do império do mal. Muito obrigada, missionário R.R. Soares, e muito obrigada, Marcele, que Deus te use extremamente lá em Bangu, seja um instrumento de Deus por onde você for. Deus te abençoe. Amém, Júlia. Muito obrigada. Glória a Deus. E pastor Bruno também, que Deus esteja sempre ao seu lado, capacitando, fortalecendo, porque a seara é grande, né, pastor? Deus abençoe. Verdade. Amém. E aguardo os amigos lá em Olavo Bilac, Duque de Caxias, Rua Pedro Lessa, 1517. É o endereço da Igreja da Graça. Todo dia reuniões, especialmente quarta, sexta e domingo, 8 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite. Mais uma vez agradeço por mais essa oportunidade. Glória a Deus. E você aí de casa, muito obrigado pelo seu carinho, por abrir as portas da sua casa aqui para o CJC e principalmente para a palavra de Deus que chegou na sua vida aí na sua casa. Estude Mateus capítulo 11. Aliás, amanhã vai ser a revisão de tudo que a gente aprendeu durante a semana. E o Mateus capítulo 11 vai ser na segunda-feira e eu aguardo por você para a gente continuar esse estudo maravilhoso, tá bom? Fica aqui o meu abraço a cada um de vocês, que Deus te abençoe e até lá! E aí, você curtiu esse estudo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou te fazer aqui 3 pedidos. O primeiro é para que você curta esse vídeo. É um sinal que você gostou e quer receber mais conteúdos como esse. Também vou pedir para você estar comentando, interagindo, participando com a gente aqui nos comentários, tá bom? E o terceiro pedido é para que você nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então, compartilhe, nos ajude a espalhar essa mensagem. E agora, 2 convites. O primeiro, para você conhecer mais sobre o nosso canal aqui do YouTube. Tem uma playlist só com os podcasts bíblicos, com o livro de Provérbios e os futuros livros que a gente vai estudar juntos aqui. E o segundo convite é para que você venha conhecer
nosso perfil lá do Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades e muito mais, você só confere por lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica aqui o meu abraço e Deus te abençoe.